Olá, se nos últimos tempos sente que a carteira parece mais leve e o carrinho de compras, bem, mais vazio, não é a imaginação sua. Hoje vamos mesmo desmistificar uma palavra que anda na boca de toda a gente, a inflação. Acho que a melhor forma de começar é com uma pergunta simples. Uma pergunta que, na verdade, resume a preocupação de muitos. O dinheiro parece que já não estica como antigamente, não é? Pois, é precisamente essa realidade que vamos analisar. E a resposta, para a maioria das pessoas, é um rotundo sim. Para que se tenha uma ideia, desde 2022, o custo de um cabaz com alimentos essenciais em Portugal subiu quase 55 euros. 55 euros. Isto é um sinal muito concreto de que há aqui uma força económica bastante poderosa a mexer com as nossas vidas. Ok, então já vimos o efeito, certo? São mais 55 euros no supermercado. Mas, afinal, o que é que está por trás disto? Que força é esta? Vamos lá ver ao certo o que é a inflação. Posto de forma muito simples, a inflação não é apenas o pão ou o leite a ficarem mais caros. Não. É um aumento que se espalha, que é generalizado por quase todos os bens e serviços da economia. E esta imagem ilustra na perfeição a consequência mais direta da inflação, que é a perda de poder de compra. Ou seja, os mesmos 100 euros que antes enchiam um carrinho, hoje já não chegam para tanto. É exatamente como dizem os economistas do Banco de Portugal. Na prática, significa que precisamos de mais dinheiro para comprar exatamente as mesmas coisas. O valor de cada euro, no fundo, diminui. Ok, já percebemos o que é e o que faz, mas a grande questão é porquê? Porquê é que isto acontece? Para sabermos como reagir, é fundamental perceber as causas. O que é que anda a fazer os preços subiram tanto? Bem, a verdade é que não há uma única causa. Foi uma espécie de tempestade perfeita. Tivemos os choques nas cadeias de abastecimento globais, por exemplo, por causa da guerra na Ucrânia, que afetou coisas tão básicas como os cereais. Depois, o preço da energia e dos combustíveis disparou, o que torna tudo, mas mesmo tudo, mais caro de produzir e transportar. A isto, claro, junta-se a lei da oferta e da procura. Quando há muita gente a querer comprar coisas que são escassas, os preços sobem. E por cá em Portugal também tivemos fatores internos, como o fim da isenção do IVA em alguns alimentos, que teve um efeito imediato na conta do supermercado. Pronto, já vimos as causas. Agora vamos ao que realmente interessa, o impacto disto na nossa carteira. Como é que esta teoria toda se traduz em euros e cêntimos no dia-a-dia? E o impacto não é nada uniforme. Alguns produtos essenciais dispararam. Olhando para os dados desde janeiro de 2022, os números são impressionantes. Estamos a falar de um aumento de mais de 90% na carne de vaca para cozer e mais de 80% nos ovos. Até as laranjas subiram 70%. São subidas brutais que se sentem, e muito, cada vez que vamos às compras. E claro, como cada família tem os seus próprios hábitos de consumo, a inflação não afeta toda a gente da mesma maneira. Repare-se neste exemplo. A família Oliveira gasta mais em alimentação, por isso sente mais o impacto aí. Já a família Silva, que talvez gaste um pouco mais em lazer, sente mais o aperto nessa área. O orçamento total pode ser o mesmo, mas o aperto sente-se em sítios diferentes. Perante este cenário, os bancos centrais têm de agir. E qual é a principal ferramenta que eles usam para tentar controlar a inflação? A subida das taxas de juro. Uma medida que tem um efeito direto e imediato em algo que afeta muitas famílias, os créditos. E aqui é crucial perceber uma coisa: o impacto desta subida de juros depende muito do tipo de crédito que se tem. Se for um crédito com taxa fixa, está-se mais protegido. A taxa está trancada, por isso a prestação mensal não muda. Agora, se o crédito for de taxa variável, a história é outra. A prestação vai acompanhar as subidas do mercado e, portanto, vai aumentar. É uma diferença que pode significar muitas dezenas ou até centenas de euros no final do mês. Mas não é só nos créditos que a inflação mexe. E as poupanças? Pois é, a inflação também as come por dentro. Pensemos nisto. Se a inflação está a 4% e a nossa conta poupança rende apenas 1%, na verdade estamos a perder poder de compra. O dinheiro está a desvalorizar 3% ao ano. É o que se chama de retorno real negativo. Ok, o cenário parece complicado. Então, perante tudo isto, o que é que se pode fazer na prática? Que passos podemos dar para navegar nestas águas mais turbulentas e proteger o nosso dinheiro? Vamos a 4 medidas muito práticas para começar. Primeiro, comparar, comparar, comparar. Seja para uma conta poupança ou para um novo crédito, é essencial olhar para as taxas de juro, especialmente a TAEG, que nos dá o custo total. Segundo ponto,
Fazer um raio-x aos créditos que já temos. São de taxa fixa ou variável? É preciso saber isto para antecipar possíveis aumentos. Terceiro, e isto é muito importante, ter o máximo de cautela antes de contrair novas dívidas. E por último, a pensar mais a longo prazo, a diversificação de investimentos é uma das melhores formas de proteger o património contra a inflação. E para além destas medidas, há hábitos que funcionam como um verdadeiro escudo financeiro. Coisas como criar um orçamento detalhado para saber exatamente para onde vai o dinheiro, definir o que são despesas essenciais e o que não é, rever comissões de contas e cartões, muitas vezes pagamos por coisas que nem usamos. E claro, não ter receio de procurar ajuda. Falar com o banco ou com um consultor financeiro pode fazer toda a diferença. Tudo isto dá-nos um ponto de partida, algumas ferramentas essenciais. Mas fica a reflexão final. Numa economia que está sempre a mudar, qual é a melhor forma de proteger o nosso futuro financeiro? A resposta, provavelmente, não é uma fórmula mágica, mas sim um processo contínuo de aprendizagem, de atenção e de adaptação. É uma jornada.